como cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Eu não pago bicho contra time pequeno. Portanto, não vou pagar bicho se tiver vitória contra o Fluminense, porque quem perde pro time da terceira divisão tem que ser multado. Então, o pênalti na mão, o VAR interpretou como ação penal. Gabriel, Renan Tropia, perdão. E aí foi então, o pênalti na mão, o VAR interpretou como ação penal. Gabriel, Renan Tropia, perdão. E aí foi então. Vasco agora vai só a colocação minha. Agora, lance do jogo, a gente interpretou aqui. Agora, minha visão a respeito do Vasco. O Vasco está fora da final do Campeonato Carioca pela arbitragem. Os árbitros tiraram o Vasco do momento mais importante do campeonato. Aí o Vasco tem razão de reclamar. O Vasco foi retirado da parte decisiva do campeonato pela arbitragem nos últimos jogos. É um fato. É demonstrado. Você vê os lances e comprova o que aconteceu. O Vasco foi atropelado pela arbitragem nesse campeonato. Agora, do jogo de ontem, é a minha visão. O Vasco jogou melhor, mereceu ganhar. Ponto. O Fluminense ainda está longe de ser o Fluminense, que precisa ser, já para dia 22, jogar a primeira decisiva da Recopa. Então o Fluminense ainda não está naquele nível de Fluminense. Precisa chegar rapidamente nisso. Agora, o Vasco foi sacado das finais do campeonato por conta da arbitragem. Não tenho dúvida disso. Fala, meu povo. Olha, todo torcedor de time de futebol sempre reclama que o clube dele é prejudicado pela arbitragem. Não tem um que não reclama. Mas vou dizer uma coisa para vocês. O clube de futebol mais prejudicado nesse país chama-se Vasco da Gama. O que fazem com o Vasco é um absurdo. Ontem, então, foi surreal naquele empate do Fluminense. Aquele pênalti na falta, que o jogador espalma a bola, é uma vergonha. Foi da outra vez também que São Januário foi punido, e aí um juiz aí de um tribunal do Rio de Janeiro não liberava mais São Januário. Parece que tem uma força oculta, gente, que impede o Vasco de crescer, de melhorar, de sair do buraco. Parece que é gente que empurra o Vasco para baixo. É um absurdo o que fazem com o Vasco no Rio de Janeiro. E pode me xingar, eu penso isso mesmo, enfim. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, vascaínos e vascaínas ligadinhos aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste, dos 4 cantos do planeta. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. E eu sou Álvaro Silva, estamos aqui juntos para falar do nosso Vasco. Já de antemão, logo de cara, para vocês não se esquecerem, já dá aquela focinha pro amigo, pro nosso canal. Aperta o botãozinho do joinha, o famoso like, o dedo para cima, dá essa força pra gente e também se inscreva, né? Dá essa força também, faltando só 112, 113, se eu não me engano, pessoas pra gente chegar à marca aí de 8.000 inscritos, né? Vou reiterar, nossa meta aqui são os 100 mil, mais uma coisa de cada vez. Então, dá essa forcinha, se inscreva no nosso canal para ajudar o nosso conteúdo. Como vocês já acabaram de observar no início do vídeo, coloquei alguns comentários aí em relação à arbitragem da partida de ontem, da fatídica partida, né? Só que é o seguinte, galera, já eu vou falar da partida. Eu quero dar ênfase aqui a outras notícias, já que eu tô me fazendo presente aí já quase na sexta-feira, né? Nessa quinta-feira muito corrida, eu não consegui me fazer presente mais cedo. Então eu vou trazer outras notícias para vocês do nosso Vasco e daqui a pouco a gente entra no assunto em relação à partida de ontem, tá, galera? E aí agora é o seguinte, quem chegou ao Rio de Janeiro no início da tarde de hoje foi o atleta argentino Juan Esforza, né? Ele que completou no dia de ontem 23 anos, tem contrato assinado com o nosso Vasco até o final de 2028, contudo, com isso, na verdade, vai atuar com a camisa do nosso clube durante 5 anos, né? 5 temporadas, então o argentino já chegou ao Brasil, agora sim tá tranquilo, tá sacramentado, né, galera? Podemos ficar tranquilos. Aí é o seguinte, para não ficar somente nas minhas falas, eu vou abrir aspas aqui para o que o Juan Esforza falou
falou, ele que concedeu entrevista logo assim que chegou aqui no Rio, no aeroporto do Galeão, ao canal aqui do YouTube BTB Esportes, né? Todos os créditos aí para o canal BTB Esportes. Então fiquem aí com a fala de Juan Esforza, que a gente já volta para dar continuidade ao nosso vídeo. Sí, estuve muy contento. Ayer fue mi cumpleaños, así que estuve ahí con la familia. Las expectativas siempre son muy altas. Tengo muchas ganas de ya conocer al equipo, al cuerpo técnico y ya de empezar a entrenar. Sí. No, yo me siento muy bien, vengo con ritmo del preolímpico, las expectativas son altas como lo dije antes. Vengo a competir, a hacer lo mejor posible para el club, a aportarle a mis compañeros y ayudar a todo el equipo. E Ramon Dias, chegou a conversar com ele, conversou com o técnico Ramon Dias, Emiliano, chegaram a ligar para você, vim falar sobre a sua chegada ao Vasco? No, todavía con el cuerpo técnico no hablé nada, sí que lo vengo siguiendo y bueno, estoy contento con eso. Esforza, o seu desempenho agora no pré-olímpico, os torcedores estão muito ansiosos pela sua chegada. O que você acha que eles podem esperar de você, que você tem para falar para eles? Sí, estoy muy contento y le voy a aportar al equipo mucha intensidad, ganas, orden y aportar de donde me toque. Você pode falar um pouco das suas características, de como você pensa em jogar para ajudar a equipe do técnico Ramon Dias? Sí, soy un chico que le puede aportar mucha intensidad y orden al equipo, agresividad en la marca y buen pase para adelante. Qual a importância do Ramon Dias na sua contratação? A importância do Ramon Dias na sua contratação? A importância do Ramon. Importância de Ramon. Es muy importante, al ser argentino un poco más fácil, así que estoy muy contento, con ganas de conocerlo a él y a todos los chicos, así que estoy con muchas ganas. Obrigado, Juan. Show de bola, né, gente? Então é isso, né? O argentino tá com vontade de jogar, veio para competir, veio para agregar, né? Acredito que ele tem tudo para dar certo com a camisa do nosso Vasco. E tem outro meio-campista que chegou e tá surpreendendo, que já a gente vai falar dele, mas antes da gente falar da partida, é o seguinte, gente, surgiu uma notícia hoje no início da tarde de que o Pedrinho teria levado ali, entre aspas, um puxão de orelha, né? Entre aspas, né? Que a 777 Partners teria, né, no caso proibido, né, vamos dizer assim, o Pedrinho de falar sobre as situações envolvendo a SAF do Vasco. Aí é o seguinte, poucos minutos depois, a situação foi desmentida. Alguém foi muito emocionado e saiu falando sem pensar. O que aconteceu não foi bem assim. O que acontece é que a SAF do Vasco não gostou da entrevista que o Pedrinho concedeu. E aí, na ocasião, ele acabou mencionando o CT Moacir Barbosa, aí gerou um desconforto. Com isso, né, a SAF notificou ao presidente do Vasco Associativo, Pedrinho, para que ele não leve esse assunto a público, né? Aí eu falo para vocês, ele é presidente do Vasco Associativo. O Vasco tem 30% dos direitos econômicos da SAF, ainda que a 777 detém os outros 70%. Ele pode falar, ele tem que vir a público, ele pode dar a opinião dele a hora que ele quiser. Aí, para não ficar feio, tentaram dizer assim, não, é só uma questão de praxe, porque a empresa, muita coisa estava sendo falada, conversada grosso modo pelo WhatsApp, pelo telefone, de qualquer jeito, é só uma formalidade da empresa, agora eles vão se comunicar por e-mail, né? Ali tudo agendado, tudo dentro do cronograma da empresa. Sinceramente, gente, para mim não colou. Para mim o que deu a entender sim é que eles querem nos calar, porque uma vez que o presidente do clube associativo representa o torcedor e a torcedora do Vasco da Gama, eles querem sim, de certa forma, calar o Pedrinho, que está querendo vir a público para falar dessas situações. O Pedrinho também tá devendo e tá devendo muito, né, gente? Em relação a isso, embora ele tenha acabado de assumir, até hoje ele não nomeou aí uma pessoa para fazer parte do conselho da SAF, dessa cadeira do conselho da SAF. Tem aquele burburinho de que pode ser o Júlio Brandt. Eu vi hoje mais cedo o canal de YouTube aqui do Vasco, me decepcionei muito com esse canal, uma galera falando que Júlio Brandt poderia fazer parte desse conselho da SAF. E vocês estão de brincadeira, né, galera? Se o Júlio Brandt fizer parte do conselho da SAF, esquece, porque o Jorge Salgado ainda continua enfiado lá. Álvaro Silva, mas a culpa não é do Pedrinho, não interessa. Cadê a faxina no Vasco? Cadê a transparência? Então essas coisas têm que mudar. Dentro dessa situação é o seguinte, o Volta Redonda não vem fazendo uma campanha esplendorosa nesse campeonato carioca. Felipe Maestro, ídolo aqui do Vasco, ele era o treinador do Volta Redonda até agora há pouco. Saiu a notícia de que ele pediu aí demissão do clube aqui da Cidade do Aço. Com isso, o Felipe não é mais o treinador do Volta Redonda, acendendo um sinal de alerta, um ponto de interrogação na mente do torcedor do Vasco. Como assim, Álvaro Silva? Vou explicar para vocês, galera. É o seguinte, pode ser um pensamento meu do Álvaro Silva, isso não é informação, é apenas uma especulação minha, tá, galera? Pode ser, Pedrinho é muito unido ali ao Felipe, né, e até mesmo ao próprio Edmundo,
pode ser que esse pedido de demissão já tenha se juntado útil ao agradável. Esse campeonato carioca que o Volta Redonda foi, entre aspas, pífio, não foi aquilo que a equipe esperava. E por outro lado, o Pedrinho, que precisa nomear alguém de confiança para compor uma cadeira no conselho da SAF do futebol do Vasco da Gama. Será que vai ser o Felipe Maestro, essa pessoa a compor essa cadeira, essa lacuna deixada até agora, esse grande ponto de interrogação? Não sabemos, vamos aguardar. Fato é que acabou coincidindo com esse momento que o Pedrinho precisa escolher, né, esse conselheiro aí que vai assumir essa cadeira no conselho da SAF do nosso Vasco. Até hoje ele não assumiu, daqui a pouco vai fazer um mês que o Pedrinho assumiu a gestão do Vasco e não tem um conselheiro para a cadeira da SAF. Então que projeto é esse que você não sabe nem a sua equipe direito ainda, não está nem definida, né, a sua melhor dizendo, não está nem pré-definido a sua equipe de trabalho de um mandato, de uma gestão de um clube do tamanho do Vasco da Gama. Então o Pedrinho, sinceramente, está deixando aí a desejar. Uma outra informação muito quente que surgiu na tarde de hoje é o seguinte: o zagueiro argentino Manuel Capasso, o nosso Vasco comprou ele junto ao Atlético Tucumã, chegou no Vasco debaixo de muito oba-oba, todos nós achávamos que ia ser o xerifão do Vasco, até hoje não jogou nem metade do que a gente esperava. Com essa situação, ele estava aí flutuando no mercado, ele estava como um dos atletas do nosso elenco negociáveis, vamos dizer assim. Dentro dessa situação, o Olímpia do Paraguai, esse mesmo, gente, aquele time lá do nosso ex-goleiro Martin Silva, né, o Olímpia do Paraguai, um dos maiores times do futebol paraguaio, sinalizou no dia de hoje o interesse na contratação de Manuel Capasso. Manuel Capasso também teria dado o ok, né, também teria sinalizado que tem ali vontade de jogar com a camisa do Olímpia. Com isso, o próprio Vasco já teria liberado o atleta no dia de hoje. Essa informação quem trouxe foi o próprio GE, né, o próprio Globoesporte.com, de que o Vasco então teria liberado o Capasso teria dado o ok para vestir a camisa do Olímpia por contrato de 1 ano, por empréstimo, tá, gente? Com a opção de compra fixada ao término do contrato, né? Ou seja, ele vai, no caso, se ele for pro Olímpia, ele vai jogar por 1 ano lá no Olímpia. Quando esse contrato de 1 ano por empréstimo terminar, o Olímpia vai ter a opção de comprar o atleta, né? Se quiser, a preferência será do Olímpia. E se caso isso acontecer, vocês podem escrever o que eu tô falando. Se o Capasso for jogar no Olímpia, é questão de poucas horas, poucos dias para o Vasco começar a anunciar reforços para o setor de meia, né, e ataque, que é a parte de criatividade e a parte de finalização, que é o setor mais carente no nosso elenco, não só na equipe titular, também no banco de reservas hoje, né, a gente sabe que está faltando aí várias peças, tanto para a equipe titular quanto peças de reposição para o nosso elenco. Então escrevam o que eu estou falando. Manuel Capasso saindo do Vasco, sendo emprestado, vão começar a chegar jogadores aqui no Vasco. Galera, agora sim, vamos entrar no assunto envolvendo a partida de ontem, né? Uma partida muito tumultuada, né? Antes da gente falar dessa situação toda, vamos começar pelo início. É o seguinte: a equipe que o nosso Vasco entrou em campo, já segue uma arte na tela, foi a seguinte escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique, aí foram 3 zagueiros, João Vitor, Medel e Léo, e Lucas Piton na esquerda. Então o Vasco jogou aí num 3-5-2, tá, gente? Muito bem postado, diga-se de passagem. No meio campo com Zé Gabriel, Galdames e Payet, e no ataque David e Pablo Verrete. Aí, galera, é o seguinte: o Vasco jogou muito bem o primeiro tempo, defensivamente se portou muito bem, o nosso goleiro, quando foi exigido, se saiu muito bem, a nossa zaga muito segura durante todos os 90 minutos, os nossos atletas no meio campo do Vasco correndo bastante, marcando, saindo, puxando os contra-ataques. Pablo Verrete me surpreendeu, puxando contra-ataques ali pelo lado esquerdo. O Lucas Piton arrebentou, jogou muita bola ontem. É uma pena que não saiu um gol ontem, né? Faltou esse golzinho aí pra gente comemorar a vitória sobre o Fluminense, porque o Vasco ontem foi sim superior, né? A mídia que ficou tentando dizer que o Fluminense jogou o primeiro tempo e não sei o que, o segundo tempo foi do Vasco, conversa fiada. O Fluminense já tocava a bola para um lado, toca a bola para o outro, e mais nada, aquela posse de bola morna, aquela posse de bola fria, agredir realmente o Vasco, não. O Fluminense jogou mais, foi no erro do Vasco ali, numa transição ou outra, mas na verdade o Vasco sim agrediu o Fluminense, meteu bola na trave na primeira etapa, obrigou o Fábio a fazer defesa, né? O Felipe Melo ali, na minha opinião, deveria ter sido expulso, né? Dando muita entrada dura. Enfim, diante de toda essa situação é o seguinte: aos 20 minutos do segundo tempo começou todo o tumulto, né? Escanteio falta para o Vasco cobrar, mais de 6 minutos de paralisação na partida. Com essa situação, o zagueiro João Vitor do Vasco levou o 3º cartão amarelo, está fora da partida contra o Botafogo, e Guilherme Medel também foi expulso após se envolver nesse empurra que vocês estão acompanhando com o Thiago Santos, jogador do Fluminense.
Aí dentro dessa situação, o Thiago Santos e o jogador e o Guilherme Medel foram expulsos, o Dimitri Payet cobrou a falta, o Cano deu de querer jogar vôlei, né? Acabou ali levantando um pouco as duas mãos, a bola iria passar dele, ia em direção ao gol. Fato é que o VAR chamou, né? Vocês viram lá no início do vídeo, vocês estão vendo a imagem novamente aí, o VAR chamou e aí o árbitro de campo decidiu que não foi pênalti, né? Depois o próprio Alexandre Matos foi cobrar, como vocês estão vendo essas imagens aí, foi cobrar ali o pessoal do VAR, e aí a galera do VAR falou, todos lá dentro da cabine entendemos que foi pênalti, a decisão de campo foi do árbitro que não quis marcar por nós, teria sido marcado o pênalti, então já começa aí, né? A bagunça que é essa Federação Carioca, né, galera? E aí, já a gente vai continuar falando da partida, de todo esse imbróglio, né? Aí é o seguinte, vocês estão vendo aí, essa outra imagem na tela é do gol do David, né? Que ele partiu sim de trás da linha, o zagueiro do Fluminense aqui embaixo, zagueiro não, o jogador do Fluminense aqui embaixo tava dando condição, tá? Não vem com esse papinho de ângulo de câmera e não sei o que, é a conversa afiada, porque esse mesmo tipo de ângulo de câmera aí, se quisessem, por exemplo, dar vitória pro Vasco ontem, eles iam validar o gol, só que na verdade eles aproveitaram desse pontinho de interrogação para não validar o gol, que o gol foi muito legal, roubaram o Vasco na cara dura, até o coitado do David, né? Que a torcida bate tanto nele, ele ia fazendo esse belo gol aí, e acabou sendo anulado o gol de maneira muito, muito covarde, né? Aí a segunda situação foi a expulsão sem critério, porque era para ter expulsado também o jogador do Fluminense que já tinha amarelo, tá? Aí a terceira situação foi a manchete do Cano, que eu já falei, né? E a quarta situação, o gol, né, do Pablo Verratti já no finalzinho do jogo, nos acréscimos, o jogador do Fluminense escorregou, se o campo tá um curral, se estava molhado, o problema não é do Vasco, a culpa não é do Vasco, o Vasco não fez chover, o Vasco não toma conta do gramado do Maracanã, o zagueiro do Fluminense escorregou, tá? Sinceramente, a bola sobrou pro Verratti e colocou para dentro. O árbitro, né, desesperadamente, porque torce pro Fluminense, ele é tricolete, todo mundo sabe disso, foi lá e marcou falta do Verratti, automaticamente anulando o gol do Vasco. Ou seja, a missão ontem foi cumprida. Meus parabéns à Federação Carioca e ao todo o quadro de arbitragem de ontem. A missão ontem era não deixar o Vasco ganhar, assim como a missão era não deixar o Vasco ganhar do Bangu, assim como a missão era não deixar o Vasco ganhar do Nova Iguaçu, assim como a missão também era não deixar o Vasco ganhar do Urubu no último domingo, e assim como ontem, né, eles conseguiram cumprir essa missão mais uma vez, não deixaram o Vasco ganhar. Ontem simplesmente o Vasco fez 2 gols legítimos que foram anulados, sem contar bola na trave, sem contar pênalti não marcado, ou seja, o Vasco ontem botou o Fluminense no bolso. O Fluminense muito longe de ser aquele time que ganhou a Libertadores, o Vasco fisicamente muito melhor postado dentro de campo, defensivamente falando e ofensivamente sabendo jogar dentro das suas limitações, e o Vasco ontem mostrou para o Fluminense como se joga futebol. O Fluminense com um elenco recheado, com grandes jogadores de Copa do Mundo, jogadores de renome, porém, todavia, entretanto, com um time que ainda não encaixou, e aí ficou nítido que ontem era para o Vasco ter saído do Maracanã com pelo menos 2-0 diante do Fluminense. Então, meus parabéns a todos os envolvidos aí, essa cambada de ladrão, né, envolvidos nessa partida de ontem que prejudicaram o nosso Vasco mais uma vez, né, galera? Aí dentro de toda essa situação, a FERJ convidou os clubes hoje para irem ali à tarde para esclarecer, né, os critérios adotados pela arbitragem. Aí o Vasco falou, não, muito obrigado, não quero ir. O nosso Vasco não quis se fazer presente, o Vasco disse que vai sim buscar as medidas cabíveis, né, dentro da lei. Não vai mais perder tempo lá com a FERJ, né, essa é a posição oficial do Vasco, né. E aí, por outro lado, o STJD está ameaçando punir o Guilherme Medel e o Rossi, porque fizeram a postagem, né, da foto do árbitro da partida Tricolete, né, que torce pro Fluminense, que ele tá com a camisa da Young Flu, só porque ele postou essa foto na internet. Então quer dizer, o errado então é o jogador do Vasco, que foi roubado o jogo inteiro ontem diante do Fluminense, postar uma foto do árbitro que apitou a partida com a camisa do Fluminense. Então o errado é o jogador do Vasco que fez essa postagem. O errado não é o árbitro que fez um monte de coisa para roubar o Vasco. O errado não é a federação que escalou um árbitro que torcia ou que torce, não me interessa, pro Fluminense para apitar um jogo entre Vasco e Fluminense. Então o errado agora é o jogador do Vasco de reclamar.
Então, assim, inversão de valores total, tá virando uma patifaria. Já falei e vou falar de novo. Por mim, o Vasco botava molecada sub-20 pra jogar o Campeonato Carioca. Ah, Álvaro Silva, mas aí pega o Mulambo e pede que se dane, que pede pro Mulambo, que pede pro Botafogo, que pede pro Fluminense, porque jogamos com o sub-20, que se dane. Esqueçam o Carioca. Esse Carioca tá manchado pela roubalheira da arbitragem, pela covardia. E outra coisa, escutem o que eu tô falando. Eu tô com medo de, antes desse Campeonato Carioca acabar, algum jogador maldoso acabar aí, entre aspas, quebrando mais algum jogador do Vasco, tá? Estão tentando todo jogo aí quebrar o Dimitri Payet, todo jogo aí arrumar problema com o Medel, que já sabe que o Medel é esquentadinho. Todo jogo eles estão tentando fazer isso. Observem, ninguém dá uma entrada temerária, perigosa, violenta, covarde em cima do Léo Pelé, que é grandão. Ninguém dá uma entrada assim em cima do João Vitor, que é grandão, em cima do nosso goleiro Léo Jardim, em cima do Pablo Verratti. Mas eles fazem isso com o Adson, fazem isso com o Payet, fazem isso com o Rossi. Por quê? São os caras mais velozes, mais habilidosos do time. Então tem muita maldade. Se eu fosse o Vasco ontem, na verdade, dentro de campo, depois muita gente quer falar mal do Eurico Miranda, mas nesse sentido a gente tem que bater palma sim, porque se o Eurico Miranda tivesse ontem no Maracanã, o Vasco teria saído de campo e deixava lá a arbitragem Fluminense com cara de tacho lá dentro daquela porcaria, porque o Vasco ontem foi roubado na cara dura por uma competição desse tamaninho assim, com um quadro de arbitragem, uma federação menor ainda, né, sinceramente. Então assim, já falei muito dessa situação, já tô até de saco cheio disso. Só antes da gente finalizar aqui, tem um jornalista palhaço, fanfarrão, brincalhão, não vou falar mais coisas aqui porque para evitar confusão, mas o cara é um fanfarrão, né? Teve a coragem de ir no Sport TV hoje para dizer que não gostou da frase que o Vasco usou contra tudo e contra todos. Aí eu pergunto, quem é você na fila do pão, rapaz, para falar que frase que o Vasco deve usar ou não? O Vasco usa essa frase a vida inteira e nós vamos, agora que nós vamos usar mais ainda, contra tudo e contra todos. O Vasco sempre lutou contra tudo e contra todos. Eu não sei qual planeta que esse jornalista, que vocês estão vendo a cara dele, já eu vou colocar para vocês verem a asneira que ele falou, tá? Eu não sei qual planeta que ele vive, que ele quer dizer que o Vasco não pode usar a frase contra tudo e contra todos. Ainda falou que no ano passado o Botafogo também usou. Não, o Botafogo copiou o Vasco. Assim como muitos times copiam o Vasco e tudo. O Vasco em muitas coisas é sempre o pioneiro, é sempre o primeiro, depois os outros começam a vir de carona na rabeira. Mas é o Vasco que sempre usou essa frase. E essa frase não é um bordãozinho bonito para fazer graça pra mídia, não. Essa frase tem todo o sentido para com o Vasco, contra tudo e contra todos, porque o Vasco sempre lutou contra o racismo, sempre lutou contra o preconceito, seja racial ou seja de classe social, porque os pobres também lá antigamente não podiam jogar bola, não eram só os negros, não, eram os pobres também. Então o Vasco sempre lutou a favor contra o racismo e a favor ali dos pobres a serem inclusos no esporte de elite, que era o futebol. O Vasco sempre foi do pioneiro, o primeiro clube a ter seu estádio construído pela sua torcida. O Vasco sempre é o pioneiro, inclusive agora aqui no estado do Rio de Janeiro, o Vasco é o primeiro time a colocar biometria. Tudo bem que foi uma exigência, mas o Vasco está sendo o primeiro time a fazer isso. O Vasco foi o primeiro time a bater de frente com ditadura, com muita coisa que aconteceu no nosso país. Então essa frase é nossa por direito. É a mesma coisa que alguém chegar lá no Corinthians e dizer para eles que a torcida deles não é a fiel. E não existe, nada nos dá o direito de fazer, é só um exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus, nada nos dá o direito de fazer isso. É uma identidade lá do Corinthians e pronto, e acabou. Assim como, por exemplo, rubro-negro é uma identidade do Urubu e pronto, e acabou. Agora, a frase contra tudo e contra todos, ela é uma identidade do Vasco. Então acompanhe o que esse fanfarrão falou e eu já volto para dar continuidade ao nosso vídeo. Gente, a nota oficial do Vasco termina com uma frase que eu sinceramente abomino, porque ela não acrescenta absolutamente nada e dá um tom de vitimização a uma entidade, uma instituição que é muito grande, que é o Vasco da Gama. E recentemente o Botafogo também usou. Se vira e mexe os clubes, quando se sentem prejudicados, acho que usam essa frase. Contra tudo e contra todos. É que as notas são para a torcida, né? As notas não são... As notas não são para mudar nada no universo do futebol. O que isso ajuda? O contra tudo e contra todos ajuda em quê? Contribui com o quê? Qual é o nível de contribuição de uma nota como essa, a não ser diminuir ainda mais o valor de uma competição cada vez menos valorizada? Eu acho o movimento todo ele equivocado.
todo equivocado. E falta autoavaliação. Autoavaliação por parte dos clubes, autoavaliação por parte dos jogadores, autoavaliação por parte da federação e o lado mais frágil, que é a arbitragem, e a arbitragem é fraca, repito, ela não recebe a devida assistência para melhorar. Bom, é isso, né? Eu já falei aqui a minha opinião, né? Eu quero que um cara desse aí nunca mais pise numa emissora de televisão pra falar do Vasco, né? Eu acho que esse cara aí deveria levar um processo, né? Sinceramente, tudo bem que a gente tem liberdade de expressão, mas isso aí já é demais, né? Parece que ele vive em outro planeta, né? Agora, galera, é o seguinte, antes da gente mudar de assunto, vocês estão vendo aqui? Isso mesmo, a Estrela Bet. É o seguinte, nosso canal é fechado com a Estrela Bet. Você vai clicar nesse link, eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo. Clica nesse link, faz o seu cadastro, pronto. Você já pode começar a ter chance de ganhar. No seu primeiro depósito, você depositando de R$20 para cima até R$300, a Estrela Bet vai dobrar e você vai ter muita chance de ganhar. Você pode ganhar com o Tigrinho, você pode ganhar com o joguinho das minas, você pode jogar com o jogo do aviãozinho, pode ganhar com a NBA, com o basquete, pode ganhar com o próprio futebol. Enfim, corre lá, faz o seu cadastro e não fique de fora dessa e já comece a ter chance de ganhar o seu dinheirinho extra na Estrela Bet, uma das casas de apostas que mais cresce no Brasil. Galera, agora é o seguinte, dito isso, né, a gente já falou da chegada do Juan Esforza, falamos também sobre a situação do Pedrinho e a SAF do Vasco, falamos que o Felipe Maestro saiu lá do Volta Redonda, né? Falamos também da partida entre Vasco e Fluminense. Agora é o seguinte, galera, o próximo jogo do Vasco será no próximo domingo, diante do Botafogo, lá no Newton Santos, conhecido também como Engenhão, 4 horas da tarde. Então, domingo, dia 18/2, né? 18 de fevereiro, 4 da tarde, Botafogo e Vasco no Engenhão, com transmissão da Band pela TV aberta, Band Esportes pela TV fechada e também no YouTube, tá, gente? Eu não vou falar o nome do canal, mas tem também a transmissão no YouTube, tá? Os ingressos já estão à venda, estão variando aí de R$60 a R$120 as entradas, né? Os ingressos para essa partida, sendo aí a meia entrada, então, variando de R$30 a R$60 e a inteira, né, de R$60 a R$120 ingressos já à venda. Agora sim, galera, já falando aí dessa rodada que terminou, né? Hoje tivemos aí o empate entre a equipe do Boa Vista e a equipe do Nova Iguaçu, né, galera? E com isso, né, acabou aí favorecendo um pouco o Vasco que enfim, né, não ficamos como a gente precisava na tabela do Campeonato Carioca, mas já falei, não faço questão também de ir longe nesse campeonatinho carioquinho, não. Eu quero que o Vasco vá bem na Copa do Brasil, é no Campeonato Brasileiro. Sinceramente, o papo é reto, a verdade é essa. Galera, é o seguinte, segue uma arte na tela aí, o primeiro colocado nesse momento é o Fluminense, com C no final, que é o time de terceira divisão, né, o único time que caiu para a terceira divisão aqui do Rio e que voltou com o tapetão, né, o time aí, esse timinho aí mesmo, com 18 pontos é o Fluminense, segundo colocado é o Urubu, outro timinho também com 15 pontos, o terceiro colocado é o Nova Iguaçu com 15 pontos, que é outro time covarde, que tá batendo o campeonato inteiro, né, entrando de maneira maldosa, sobretudo contra os jogadores das equipes de maior expressão. Sinceramente, eu tô com um pouco chateado com a equipe do Nova Iguaçu, entendeu? Eu respeito ela como todas as outras, mas o campeonato que eles estão fazendo é um campeonato bem covarde, um campeonato bem agressivo, na minha opinião. Na quarta colocação vem o Botafogo, que desses quatro aí, que até agora, pra mim, é o único que tá jogando limpo aí, desses quatro clubes que estão aí nas 4 primeiras posições do Campeonato Carioca, com 14 pontos, o Vasco vem em quinto com 13, o sexto é o Boa Vista com 12, o sétimo é a Portuguesa com 11, o Madureira é o oitavo colocado com 10, o Volta Redonda é o nono com 8 pontos, o Bangu é o 10º colocado com 5 pontos, o Sampaio Corrêa, que venceu a sua primeira partida ontem, é o 11º com 4 pontos, e o Audax na lanterna com apenas 1 ponto somado. Então, essa é a tabela do Campeonato Carioca após a rodada de ontem, né? De ontem não, né? A rodada de ontem / hoje, né? Que já terminou. Então, galera, é isso que eu tinha para trazer para vocês, sem muita delonga, sem muita enrolação nesse vídeo aí, né? Eu confesso a vocês que eu demorei a me fazer presente que eu tava realmente com alguns outros afazeres e outra situação que eu tava esperando para ver se a gente tinha alguma novidade, algum outro tipo de notícia, mercado da bola, alguma coisa assim, mas de momento é isso que a gente tem para falar para vocês. Tamo junto e amanhã a gente tá aqui de novo, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!